שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי הקדוש ברוך הוא. Shabbat Shalom para todos vocês que estão acompanhando, todas as crianças. Ficamos um longo período por causa de alguns problemas que o tio Lucas teve que resolver. Sem estudo, mas prometo não ter mais esse grande vão de falta de estudo para vocês, ok? Então vamos continuar o nosso estudo e hoje nós estamos em Bereshit 5. Hoje vai ser rápido, não vai ter muitos detalhes, né?
Mas o tio Lucas vai contar algumas histórias para vocês, por mais que seja um capítulo só de genealogia, ainda assim esconde uma grande história nesse verso de genealogia. Às vezes a gente não dá muito valor. Eu conheço até pessoas que quando estão estudando as escrituras, chegam na genealogia, elas pulam a genealogia, mal sabem o tanto de história que elas acabam passando para trás e perdendo. São pequenos detalhes. E se vocês um dia pretendem ser grandes instrutores da Torá, pessoas que vão saber orientar outras pessoas, vocês devem se atentar a todos os detalhes da Torá. Todos. Muitas vezes, grandes segredos, muitas vezes não, todas as vezes, todos os grandes segredos estão contidos em detalhes. É uma letra, é um vav que está cortado, é um certo número de letras que a gente pula, e são nesses detalhes que estão escritos os mais profundos segredos. Então, nunca pulem capítulos, né? Sempre vejam todos os capítulos. Então, vamos começar aqui, né? Eu preparei um desenhozinho. Perdoe-me se o desenho não estiver muito profissional, o tio Lucas não é um desenhista, mas eu estou tentando fazer o melhor que eu posso, ok? Então, espero que dê pelo menos para vocês entenderem. Então, já começa o capítulo 5, né? Aqui. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que o Eterno criou o homem à semelhança dele o fez. Macho e fêmea os criou, os abençoou e chamou o seu nome de Adão no dia que foram criados. Para vocês que são pequenininhos, tem uma informação nova. Por que fica meio, né, esquisito aqui? Que fala macho e fêmea, quer dizer, são duas espécies. Os criou e os abençoou e o chamou seu nome de Adão. Adam, quer dizer, está no singular. Mas é porque a palavra Adam, né, além de significar vermelho, né, que vem de Adamá, além de significar outras coisas, significa humanidade, ok? Então, podemos traduzir esse verso: chamou seu nome humanidade no dia em que foram criados. Aí fica no plural toda a frase, ok? E aqui tem um verso que diz que no princípio o Eterno ia criar macho e fêmea, porém criou um só, que foi Adão. Eva fazia parte de Adão, e alguns sábios falam que Adão e os dois eram um só. Depois ele os dividiu. Quem comenta isso aqui? Quem comenta isso aqui é um sábio da Torá chamado Akiva. Desculpa, confundi. É um sábio da Torá chamado Urash. Ele foi um dos maiores comentaristas da Torá. Vocês vão ouvir falar muito sobre ele na sua caminhada na Torá. E ele fala que, no princípio, o Eterno sempre quis criar um homem e uma mulher, mas aí ele criou só o homem. E depois, como a gente mesmo viu no rolo da Torá, ele dividiu Adão de Eva. E aí sim veio a existir dois sexos. E por que isso? Porque só o Eterno pode ser um. Né? E o Eterno ficou, o próprio Urash comenta que assim, ficou preocupado de haver uma idolatria, né? De haver uma suposta idolatria, porque as pessoas poderiam olhar, tem o Criador no céu e o Adão na terra, e ele seria um tipo de Criador, um tipo de Deus 2, né? Um Deus menor, né? E coisas que acontecem com o Mashiach hoje em dia. Então, por causa disso, ele dividiu Adão e criou Havá. E é por isso que o seu pai sempre vai tender à justiça e a sua mãe sempre vai tender à misericórdia, lógico. Isso é chamado psicologia da Torá. Vocês não vão entender direito o que significa, mas é um estudo de como funciona a mente humana, né? Tirando as exceções, normalmente a sua mãe, ela é sempre a que tem mais misericórdia de você, né? Aquela que vai te abraçar mais, né? A minha mãe mesmo me livrava de muitos castigos. Meu pai chegava, via o tio Lucas pequenininho aprontando e falava, você vai ficar de castigo um mês. Aí vinha minha mãe com uma semana e falava, não, tudo bem, você pode sair. Se foi o bom, se comportou, né? Você pode sair. Então, normalmente é assim, mas tem sempre as exceções, ok? Vamos continuar.
E Adam viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Chamou o nome dele de Sete. O primeiro que vai aparecer aqui é Sete. Vamos ver se o tio consegue pausar. Ah, pausou. Esse aqui é o Sete, tá? Foi o primeiro depois de Adam. E é uma história interessante que vocês devem lembrar no capítulo passado que, né, o irmão de Abel, Caim, matou ele. E no lugar de Abel, o Eterno deu Sete. E esse Sete, ele era tão justo, mas tão justo, que os próprios sábios falam que ele era muito mais justo do que Abel. Então o Eterno restituiu Adão. Lógico que nunca um filho vai substituir o outro, mas o Eterno recompensou Adão com um filho muito mais justo do que o primeiro, ok? E depois, né, conforme foi se desenvolvendo o paganismo, até o fim até aqui do meu lado pode até falar se eu estiver mentindo, mas conforme foi se desenvolvendo o paganismo no mundo, eles pegaram a história da Torá e fizeram ao contrário. A gente viu um filme chamado Deuses do Egito, onde conta um pouquinho da mitologia do Egito, né? E na mitologia do Egito, o Sete, né? Ele é o mal, ele é o cara mal. Então eles fizeram uma aversão à Torá, né? Um ensinamento totalmente ao contrário. Quando na verdade Sete é o cara justo, é o cara que faz o que o Eterno mandou, ok? Então, vamos continuando. E Adam viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, e a sua imagem chamou seu nome de Sete. E foram os dias de Adam, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ó, ele vai gerar mais filhos. E foram os dias de Adam, viveu 930 anos e morreu. E viveu Sete, 105 anos, gerou Enos. Esse aqui é o Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E 912 anos e morreu. Vamos deixar rolar agora. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos depois que gerou Cainã 815 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos. Aí já avançou demais. Ainda tô aprendendo a mexer nesse negócio. Acho que agora foi. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos, gerou Maalalel. Esse é um nome bonito, hein? E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. Eu não sei se vocês perceberam, mas os nomes da genealogia de Caim e os nomes da genealogia de Sete são os mesmos, tá? Não vão confundir, mas são pessoas diferentes. E a gente aprendeu no capítulo passado que Cainã, filho de Cã, descendente de Caim, matou o Caim, né? Ele era filho de Lameque também. Mas não são as mesmas pessoas. Agora você me pergunta, por que eles colocaram o mesmo nome? Não sei. Ainda o tio não achou essa resposta, mas é uma boa pergunta. E viveu Maalalel 65 anos e gerou Jared. E viveu Maalalel depois que gerou Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Aqui tem um homem especial. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Antes de falar de Enoque, só dar, né, uma relembrada, não sei se eu falei para vocês, mas por que a Torá só está citando esses homens aqui, né? Você vê que chega aqui, ó, e gerou filhas e filhos. Todos eles, né? Cada um deles gerou muito mais filhos e filhas. Mas por que o Eterno só citou, né, o Maalalel, daqui a pouco o Matusalém, e depois um outro? Os nossos sábios explicam que o Eterno teve esse cuidado de registrar o nome deles na Torá, porque eles são como um marco. Eles são as pessoas que mais vão viver
e que vão gerar conhecimento suficiente para ensinar os seus descendentes. Porque naquela época não tinha livros. Hoje, você pode pegar a Torá, você pode pegar outros livros, que nem o Psicologia dos Justos, que é um livro muito bom, a Brit Hadashah, e etc. Você pode pegar esses livros e adquirir todo o conhecimento que você necessita para ser um homem justo. Naquela época não tinha isso. Então o Eterno preservava certos homens, né, da genealogia de Sete, direto de Sete, e esses homens viviam 900 anos, 800 anos, e conforme eles iam vivendo, eles iam adquirindo experiência, tanto dos mais velhos, e passando tudo para os mais novos. E esses são os principais, são os homens mais justos de cada geração. Entende? Por isso que eles estão anotados na Torá e o resto não. O resto vivia pouco, alguns eram muito maus, etc. Aí vai falar, sim. Acho que temos uma pergunta aqui no chat do João Pedro. Tio Lucas, os filhos nasceram ainda no Éden? Eu ainda não vi o estudo anterior. Não, João Pedro, não. Quando eles nasceram, já estavam fora do Éden. O próprio Caim, quando nasceu, já nasceu fora do Éden. Todo mundo já estava fora do Éden e foram nascendo nas redondezas do Éden, ok? Veja o estudo anterior, hein, JP? Não perde os estudos anteriores, senão você não vai entender como que a história está sendo montada, tá? Então, vamos continuar. Se qualquer mais dúvida, só falar. E andou Enoque com Hashem, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Hashem e não viu mais, porque o Eterno tomou para si. Então, temos um personagem especial. Esse aqui que é o Enoque. O Eterno levou ele para si. E por que isso? Bom, eu vou contar uma história e essa história está registrada no livro dos Justos, ok? Lá no livro dos Justos diz que havia uma confusão enorme, tinha poucos justos na terra, os homens estavam dando remédio para as mulheres não engravidar, então com isso eles estavam quebrando a mitzvah do ide multiplicar-vos, né? Os homens estavam criando ídolos, e até que surgiu um homem chamado Enoque. O que esse homem fez? Ele estudou muito, né, com seu antepassado, o pai dele, né? Vamos ver quem foi o Jared, que era o justo daquela nação, estudou com o pai dele, e ele se isolou. Uma época da vida dele, ele se isolou e foi para uma caverna. Ele ensinou os homens e foi para uma caverna se isolar. E lá ele estudou muita Torá, aprendeu com o Eterno e andou com o Eterno. E quando ele voltou, ele começou a reinar sobre todos os homens. Um dia eu vou te perguntar, qual foi o primeiro governo mundial? O primeiro governo mundial foi de Enoque. Enoque teve um reino mundial. Ele reinou sobre todos os homens e ensinou a Torá para todos os homens. Até que um certo momento, o Eterno fez ele ir com seus discípulos para uma montanha, onde o Eterno iria fazer ele subir até o céu. E o mais engraçado é que os discípulos não queriam largar Enoque. Eles não queriam deixar Enoque. E o Enoque falava para eles, vão para lá, saem daqui, porque o Eterno vai me levar, não vai levar vocês podem morrer. Eu não sei qual é o nível de justiça de vocês. Vai que vocês estão impuros e vocês vão morrer. Mas eles não quiseram, eles amavam tanto o Enoque, porque o Enoque era justo, o Enoque fazia as coisas certas, etc., que não queriam largar Enoque de jeito nenhum. E aí o Eterno veio e levou Enoque mais 300 homens com ele, que eram todos os seus discípulos mais chegados. E o Eterno arrebatou esse homem, né? E está escrito sobre ele que ele não viu a morte. Uma das pessoas que não morreram. Para vocês verem, né, que existiam homens muito justos, e ele foi um dos primeiros, né? Depois, ao decorrer da história, vocês vão ver que existiam homens mais justos ainda, né? E ele deixou todo esse conhecimento. E conforme foi acontecendo essa história, eu acho que não aconteceu tudo de uma vez, né?
Antes ainda dele ser arrebatado, né? A história continua e diz: E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque, e viveu Matusalém depois que gerou Lameque 782 anos, e gerou filhas e filhas. E estes todos foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e depois morreu. Aqui está Matusalém e Lameque, ok? E Lameque gerou um homem. E esse é o principal homem daqui para frente. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou o seu nome... Opa, acho que pulou um quadrinho. É esse daqui. E chamou o seu nome Noa, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra e que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou Noa 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E por que Lameque falou isso sobre Noa? Que este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Por quê? Porque está escrito, né, na nossa tradição oral, sobre o que os sábios falaram, que quando Noa nasceu e cresceu, ele tinha inteligência suficiente para desenvolver peças para o trabalho. O que significa isso, tio Lucas? Estou falando de martelo, eu estou falando de pá, eu estou falando daquele arado de boi, né, que coloca no boi e o boi vai furando a terra para se colocar a semente. Literalmente eu estou falando de tecnologia. Noa era tão sábio que ele desenvolveu isso, e isso facilitou muito o trabalho dos homens. Antigamente, tudo tinha que ser feito com as mãos, com pedra, aquela coisa bem primitiva, bem difícil, demorado, mas Noa nasceu e começou a desenvolver essas coisas. Então, por causa disso, ele trouxe o consolo das obras, né? Noa era justo? Noa era justo. Alguns sábios falam que ele não era tão justo, né? Já que ele era considerado muito justo por causa que toda aquela geração que nasceu com ele era injusta, né? Que nem a nossa geração. Nossa geração tem um monte de gente ímpia, um monte de gente fazendo coisa errada, um monte de gente que não sabe tratar o pai e a mãe, chama o pai e a mãe pelo nome, né? Que não obedece, chega na escola, não estuda direito e quer fazer só o que quer, né? Não quer obedecer o pai, não quer obedecer a mãe. E hoje, uma criança que obedece o pai, obedece a mãe, ela se destaca fácil. Ela se torna uma justa muito fácil. Então esse é o caso de Noa. Todo mundo era ruim, todo mundo que era justo estava morrendo. Na época que Noa nasceu, Enoque ainda não tinha sido arrebatado, né? Mas todo mundo tava um caos total. Então, era fácil para Noa ser um destaque, ok? Noa, e também está escrito no livro dos justos que quando ele nasceu branco como a neve, né? Daí vem os albinos, hoje o gene albino vem de Noa. E aí o pai dele levou para Enoque para saber por que Noa nasceu tão branco. E aí Enoque falou que esse seria o filho que traria a oportunidade, né, de limpeza da terra. Ele que seria o condutor do dilúvio e etc. Então, ele foi criado já para isso. Uma coisa que talvez vocês não saibam, que antes mesmo de Noa vir, já havia uma profecia que viria um dilúvio, que viria uma destruição, que o Eterno estava para destruir aquela terra, que aqueles homens tinham que se arrepender. Então isso já existia. Todos os grandes homens já tinham profetizado sobre aquela nação. E elas mesmo assim não se arrependeram. E agora nasceu o filho da profecia, ou melhor, né, o filho da promessa, aquele que iria cumprir todas aquelas profecias sobre destruição. E com ele a gente vai aprender muita coisa. E diz assim: era Noa de idade de 500 anos e gerou Noé a Shem, Cam e Afete. Então, desses três personagens aqui que vocês estão vendo,
pequenininhos, vão sair toda a humanidade. Os europeus de Yafet, os cananeus, né, e aquele povo ali da África, os romanos de Cam, e todos os hebreus árabes de Shem, os chamados semitas, né? Por isso que os filhos de Israel são chamados semitas, né? E deles vão vir praticamente todas as raças. E a gente vai entender como tudo isso aconteceu no próximo capítulo. Não deixe de acompanhar os outros estudos, tá bom? Depois que você verem, depois que o João Pedro vê os que passaram, se você não viu o que passou, também veja também, porque senão você não vai entender como a história vai se desenrolar. Ok? Eu acho que não tem mais nenhum professor na sala, não sei se tem. Eu acho que não. Então, é só isso, pessoal. A gente vai se ver agora no próximo capítulo, que é o capítulo 6, no próximo Shabat. Eu prometo que não vai ter mais interrupção nos estudos. Que o Eterno abençoe muito todos vocês. Dúvidas, qualquer coisa que quiserem, podem mandar, tá? No grupo do Talmudins, podem mandar aqui no chat do YouTube. A tia Stephanie também está aqui acompanhando com a gente. Quero mandar um oi para eles. Shabbat shalom a todos. Isso, ela tá aqui também. A Meg, que é a gatinha do tio Lucas, também tá aqui acompanhando. Tá todo mundo acompanhando os estudos. Então que o Eterno abençoe todos vocês até o Shabat que vem, ok? Vou colocar aqui a introdução para vocês, para a gente terminar e encerrar. Shabbat shalom. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלכים
המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי